the main event of the evening. Michael Bisping versus Anderson Silva. Em dezembro de 2013, Anderson Silva passou pelo momento mais traumático da sua carreira. A assustadora lesão que ele sofreu na revanche contra Chris Weidman. Uma chocante fratura na perna que mudaria sua vida e a sua carreira para sempre. Com lesões graves na tíbia e na fíbula, Anderson precisou de cirurgia e um longo período de recuperação, ficando mais de um ano afastado do octógono. Apesar dos inevitáveis desafios desse período, Anderson conseguiu se recuperar muito bem e ficava cada vez mais ansioso em retornar para o cage, assim como seus fãs. Finalmente, esse retorno foi marcado para janeiro de 2015, onde ele enfrentou o ex-campeão do Strikeforce, Nick Diaz. Como esperado, o brasileiro estava mais travado e receoso do que nunca, mas aos poucos foi se soltando e dominou todos os rounds contra o americano, com uma atuação morna, porém segura, o suficiente para vencer Nick Diaz por decisão e ter sua mão levantada mais uma vez. Depois de uma recuperação sofrida e uma vitória dramática, Anderson Silva estava de volta. Ou, pelo menos era isso o que todos haviam pensado, porque os meses seguintes do seu retorno causariam um dano irreparável que mancharia sua carreira para sempre. Em fevereiro de 2015, Anderson Silva foi pego no doping pelo uso de androsterona e drostanolona, 2 esteroides anabolizantes. O Spider ainda tentou apelar, tentou apresentar sua defesa diante da Comissão Atlética de Nevada, mas só piorou as coisas. Anderson se atrapalhou nas respostas, mostrou inconsistência com as datas e ainda disse que as substâncias encontradas vieram de um Viagra contaminado que foi presente de um amigo. Mas quando perguntado sobre quem era e qual o nome desse suposto amigo, ele acabou soletrando errado o nome dessa pessoa. E a data em que ele disse ter recebido esse Viagra foi depois do primeiro resultado positivo. No final, sem conseguir provar sua inocência, Anderson Silva foi suspenso por doping e sua vitória contra Nick Diaz foi anulada. E de repente, sua grande trajetória no UFC acabou perdendo brilho e sua legitimidade foi posta em xeque. Anderson perdeu o respeito de vários fãs, vários lutadores e vários patrocinadores. Para piorar, ele ficaria mais um ano afastado quando estava prestes a completar 40 anos de idade. Mas não tinha muito o que fazer. Anderson cumpriu a suspensão e estava pronto para voltar. Inclusive, o momento era muito bom. Afinal, seu algoz, Chris Weidman, havia acabado de perder seu cinturão para Luke Rockhold, o que abriu uma nova oportunidade para o Anderson buscar o seu cinturão novamente, já que Rockhold era uma nova luta e o Weidman já tinha vencido Anderson 2 vezes. E dado o peso do seu nome, de ser um dos maiores da história, o maior da sua divisão, Anderson só precisava de uma vitória, uma boa vitória, para disputar o cinturão novamente. Sabendo disso, o seu retorno foi marcado para fevereiro de 2016, contra outro veterano da organização, o inglês Michael Bisping. Michael Bisping, apelidado de O Conde, estreou no UFC antes mesmo do próprio Anderson Silva. O inglês, natural de Manchester, foi campeão do The Ultimate Fighter e tinha 2 grandes sonhos para sua carreira. O primeiro, obviamente, era ser campeão do UFC. Só que em 10 anos de carreira, ele nunca conseguiu essa chance. E ficou conhecido como o cara que sempre batia na trave. Todas as vezes que ele chegava perto de disputar o cinturão, ele acabava sofrendo uma derrota, ganhando a fama de pipoqueiro ou até porteiro da categoria, já que vários lutadores usaram Bisping como escada para chegar no topo. E agora, com 36 anos, próximo de completar 37, caminhando para a reta final da sua carreira, parecia que Bisping jamais teria sua chance. Mas, pelo menos agora, ele poderia realizar o seu segundo grande sonho, enfrentar Anderson Silva. A luta então foi marcada para fevereiro de 2016 em Londres, na casa do inglês, na luta principal do UFC Fight Night. Originalmente, Bisping já iria competir nesse card, só que ele enfrentaria o iraniano Gegard Mousasi, mas acabaram mudando de ideia. Mousasi ficou na luta co-principal da noite contra Thales Leites e Anderson, por ser uma figura muito mais popular, acabou entrando no card para a felicidade do inglês. Bisping sempre teve um grande respeito pelo Spider e considerava que uma luta contra ele era até maior do que o próprio cinturão. Mas com as recentes falhas no doping, ele estava bastante decepcionado, já que Bisping sempre foi um defensor do esporte limpo, sem uso de anabolizantes ou nada do tipo, principalmente porque ele já foi vítima disso. Ele ficou praticamente
praticamente cego de um olho, enfrentando o Vitor Belfort no auge do TRT. Além disso, ele se orgulhava de ter uma carreira limpa, nunca teve problemas com doping. Usando isso como munição, Bisping deu o primeiro tiro do confronto, provocando Anderson Silva e acusando que sua carreira foi suja, apelidando ele de Anderson Viagra Silva, basicamente chamando o Spider de broxa. No Viagra. No. E a partir daí, a guerra verbal começou, e o mais surpreendente é que vimos o trash talking do Anderson Silva. Nos vários encontros públicos entre os dois, Anderson nunca deixava as provocações do inglês sem resposta. E assim, cada um tocava na ferida do outro. Bisping tocava na ferida ainda fresca da carreira de Anderson, as falhas nos exames antidoping que mancharam para sempre o seu legado, enquanto Anderson humilhava Bisping com o fato de que ele sequer conseguiu disputar o cinturão do UFC em toda a sua carreira. Pois é, a guerra verbal estava ficando bem feia e Bisping era o primeiro desde Chael Sonnen que conseguiu tirar Anderson do sério. E obviamente isso aumentou ainda mais a expectativa para a luta, que apesar de ser um Fight Night, tinha clima de pay-per-view. Tanto que foi uma das raríssimas ocasiões onde tivemos um Embedded para um Fight Night, que rendeu mais encontros interessantes entre Anderson e Bisping. Essa luta tinha pesos diferentes para cada um dos lutadores. Anderson voltava de uma mancha em seu legado, algo que colocou a legitimidade de toda a sua carreira em xeque, e para pelo menos ter parte desse respeito e prestígio de volta, agora sem doping, Anderson precisava vencer e vencer bem. Além disso, apesar da suspensão, o brasileiro ainda era o 5º colocado do ranking, ou seja, com uma boa vitória e o peso do seu nome, a próxima luta já poderia ser uma nova chance para recuperar seu cinturão. Enquanto isso, Bisping, que completaria 37 anos de idade nesse mesmo final de semana, já estava longe do seu auge e com pouco tempo de carreira para tentar buscar o cinturão. E mesmo que uma vitória contra o Spider não levasse até lá, afinal haviam outras pessoas na sua frente, ele ainda estaria realizando um dos seus sonhos, enfrentar aquele que ele considerava como o maior de todos os tempos. E somando isso ao fato de que essa poderia ser a última corrida rumo ao título, Bisping se preparou como nunca, estava na melhor forma de toda a sua vida e estava pronto para dar tudo de si para conseguir a maior vitória da sua carreira. Pela primeira vez, alguém diferente de Bruce Buffer anunciava Anderson Silva no octógono, com Andy Friedlander assumindo a locução na luta principal em Londres. E apesar das provocações, Bisping cumprimentou Anderson e curiosamente desejou boa sorte para o seu oponente, um gesto que até o próprio inglês ficou surpreso. E assim, finalmente, a luta começou. Os dois lutadores começaram se experimentando. Bisping toma a frente enquanto Anderson vai analisando o seu adversário. O inglês acerta um soco que tira um sorriso do rosto do Spider e em seguida vai tomando o controle da luta, trabalhando no seu box. Anderson responde com chutes, mas ainda fica atrás no volume de golpes. Bisping volta acertando combinações limpas e com bastante seriedade, fazendo um bom trabalho de bater e sair, sem se expor para os contragolpes do lendário ex-campeão dos médios. Vendo isso, Anderson começa a provocar, induzi-lo para seus contragolpes, mas o inglês não deu atenção. Na reta final do round, Anderson avança e recebe um cruzado no queixo. O brasileiro tenta responder, mas novamente é atingido e fica levemente atordoado. Bisping aproveita o momento e o round chega ao fim. Os dois se provocam no soar do gongo e agora sim o aquecimento havia acabado. Bisping conseguiu impor bem o seu jogo e assumiu a liderança da luta, que só estava começando. No segundo round, Bisping seguiu com volume de golpes e encurralando o Spider na grade. Ou será que era o Anderson quem estava atraindo o inglês para a grade? Se lembrarmos o que aconteceu na luta contra Stephan Bonner, acho que a gente sabe bem a resposta. Anderson foi provocando com a guarda baixa e de costas para a grade, tentando entrar na cabeça do inglês. Mas o Bisping veio muito bem preparado e resolveu não entrar nesse jogo. Ele percebeu a armadilha. Surpreso, Anderson então saiu da grade e voltou para o combate, mas Bisping seguiu com o mesmo ritmo e seguia levando a melhor no volume de golpes. Anderson aperta o passo e consegue acertar bons golpes, mas ainda estava muito focado em tentar atraí-lo para os contragolpes com suas provocações e guarda baixa, chegando inclusive a conversar com seu corner sem olhar para o Bisping, que percebeu e mandou o dedo do meio para a equipe do brasileiro. Anderson tentava de tudo, mas nada funcionava. Bisping seguia muito sólido e não caía nas armadilhas. Por mais que tivesse nítido que Anderson era o melhor lutador e o mais completo atleta,
Bisping seguia levando a melhor com uma estratégia muito bem aplicada e lutando sempre com muita seriedade. Para completar, na reta final do round, ele acerta Anderson no queixo e consegue aplicar um knockdown no brasileiro. Anderson vai ao chão e responde com uma pedalada, mas Bisping segue o ataque no ground and pound. O Spider corre perigo e tenta de tudo para segurar as pontas nessa reta final. O ex-campeão suou frio, mas conseguiu se defender bem até o soar do gongo. Mas agora, Bisping tem 2 rounds de vantagem. Anderson percebeu, talvez um pouco tarde, que precisava acordar e parar de brincar com a comida. No terceiro round, Anderson volta mais ativo e vem acertando mais golpes do que nos últimos 2 rounds juntos. Agora, pela primeira vez na luta, é ele quem está sendo o agressor e forçando Bisping a andar para trás, vencendo claramente esse round. Mas o ponto alto ainda estava por vir, porque na reta final, Anderson foi ainda mais agressivo e encurralou Bisping na grade. Na troca de golpes, acidentalmente, o protetor bucal do inglês caiu de sua boca. Nesse momento, Bisping se distraiu e tentou avisar ao árbitro que o protetor caiu. Anderson aproveitou esse momento de distração e partiu para cima. Faltavam segundos para o fim do round. O inglês tentou se defender mesmo sem o protetor. Anderson tentou segurá-lo no clinch do Muay Thai, mas ele conseguiu se soltar e novamente tentou avisar o árbitro sobre o seu protetor bucal. Nesse momento, mais uma vez Anderson aproveitou a distração e desferiu uma joelhada voadora que fez Bisping desabar. Mas assim que o golpe entrou, o round chegou ao fim. Anderson começou a comemorar, crente que havia vencido a luta por nocaute, mas a joelhada entrou bem no soar do gongo. E o principal, o árbitro não havia interrompido a luta em momento algum. Bisping cometeu um grande erro, já que a primeira coisa que todo árbitro fala antes da luta começar é de se proteger a todo momento. Ou seja, se o protetor bucal cair, não é trabalho do Bisping avisar ao árbitro de alguma coisa. Ele precisa se defender e seguir na luta esperando pelos comandos do árbitro. Um pequeno deslize que quase lhe custou a luta. E ele sabia que tinha errado nesse ponto. Enquanto isso, os oficiais do UFC tentavam de tudo para trazer Anderson de volta para o octógono. Ele ainda acreditava que havia vencido a luta e ficou revoltado quando percebeu que a luta não havia acabado. Do outro lado do octógono, o rosto do Bisping estava um verdadeiro desastre. Ele já era cego de um olho, um deslocamento de retina causado por Vitor Belfort em 2013. Agora era o outro olho que estava inchado e coberto de sangue, fora o óbvio. Apesar da luta não ter acabado ali, ele havia sido nocauteado pela joelhada. Ou seja, tinha aqui uma concussão, um olho cego e outro coberto de sangue. Essa era a situação do Michael Bisping antes do quarto round começar. Basicamente, bastava um sopro para ele cair. A faca e o queijo estavam nas mãos do Anderson Silva. Mas ao invés de aproveitar essa chance e liquidar a fatura contra o inglês no início do quarto round, Anderson passou quase 1 minuto inteiro apenas circulando pelo octógono, sem acertar um único golpe. De graça, talvez não intencionalmente, ele acabou dando mais 1 minuto pro Bisping se recuperar. E como se isso não fosse o bastante, ele se colocou contra a grade e acertou acidentalmente um chute na virilha do inglês, o que deu ainda mais tempo para ele se recuperar. Quando a luta recomeçou, novamente Anderson se colocou contra a grade. Bisping aproveitou a oportunidade e começou a impor o seu volume de golpes. Parecia que Anderson estava buscando aplicar outro golpe fantástico. Ele não parecia interessado em vencer a luta por pontos. Vencer não bastava. Ele queria dar show. Ele estava esperando pela abertura para ter a oportunidade de tirar algo da cartola. Só que nessa espera, o Bisping não ficou parado, muito pelo contrário. Ele foi atacando e se recuperando do round anterior, acertando dezenas de golpes no brasileiro. Na verdade, esse foi o round onde o inglês acertou mais golpes significativos. O tempo foi passando e Anderson percebeu que não iria encaixar o golpe que queria. E aí, quando faltavam apenas 40 segundos para o fim do round, o Spider resolveu ser o agressor. E assim, imediatamente, quando ele tomou a vez do combate, ele começou a acertar os melhores golpes do round inteiro. Agora, era Bisping quem estava recuando e encurralado na grade. Na reta final, Anderson balançou o inglês com uma combinação de socos e um Superman Punch. Em apenas 40 segundos de pressão, Anderson quase nocauteou Bisping. Infelizmente, ele demorou demais para ter essa postura nesse round. Finalmente, a luta chega no quinto e último round. E Anderson mantém aquela agressividade do round anterior, acertando um chute alto e na linha de cintura. Bisping responde com um jab forte, mas o seu nariz está pingando como uma torneira de sangue. Os médicos entraram rapidamente para avaliar a situação,
mas deixaram a luta seguir. Afinal, já tá no último round. A luta recomeça e Bisping avança e ganha confiança acertando bons socos. E nesse momento, o Spider se colocou novamente de costas pra grade. Mas dessa vez, Bisping mordeu a isca. E o golpe que Anderson passou a luta inteira procurando, finalmente apareceu. Anderson acerta o seu clássico chute frontal. O mesmo golpe que o eternizou na luta contra Vitor Belfort. Era esse o golpe que ele passou a luta inteira procurando. E claro, teria sido um encerramento épico se ele conseguisse. Mas por incrível que pareça, Bisping levou o golpe limpo no queixo, mas não caiu. O inglês foi cambaleando até o outro lado do octógono. Surpreso, Anderson partiu para o ataque. Ele desfere uma série de golpes, mas Bisping reage. O inglês sobrevive ao perigo de nocaute e tenta desesperado levar a luta para o solo, mas Anderson se defende e acerta uma joelhada. Na reta final, Anderson se coloca de novo de costas para a grade para repetir o chute, mas sem sucesso. Bisping ataca e Anderson tenta uma cotovelada giratória, novamente sem sucesso, ficando sem opções. O Spider acabou esperando demais e com isso a luta chegou ao fim. Uma luta cujo resultado estava completamente aberto. Bisping venceu com clareza o primeiro e segundo round. Anderson venceu com clareza o terceiro e quinto. O grande debate estava naquele quarto round. Afinal, Bisping passou a maior parte do tempo aplicando seu volume de golpes, enquanto Anderson só teve pressão nos últimos 40 segundos, apesar que acertou os melhores golpes nesses 40 segundos. O resultado da luta estava completamente aberto e todos estavam esperando pelo resultado oficial. By unanimous decision, Michael! Para o choque de muitos ao redor do mundo, ou talvez não, Michael Bisping realizou seu sonho e venceu Anderson Silva, numa luta onde ele se entregou com suor e sangue, com aquela que foi provavelmente a sua melhor versão no UFC. Nem todo mundo concordou com o resultado. Na verdade, essa é vista como uma das lutas mais controversas e até um dos maiores roubos da história do UFC, principalmente entre os fãs brasileiros e o próprio Anderson Silva. Não tem como vencer de um jeito, eles tentam tirar do outro. É isso aí. Vocês viram como que foi, né? Então, não tem nada pra falar. Missão cumprida, missão dada, mas de vez em quando é que nem no Brasil, corrupção total. Sem dúvidas, o resultado foi bastante contestado. Dá pra enxergar sim uma vitória do Anderson. O problema é que Anderson deixou chegar nesse ponto. O grande erro do brasileiro foi brincar demais com a comida. Afinal, era nítido que ele era bem mais lutador do que o Bisping. E se quisesse vencer, ele poderia ter conseguido a vitória. Mas ele não queria só vencer. Ele queria dar um show. Ele queria um nocaute fantástico. Mas o Bisping não ia esperar por isso. Ele foi acumulando pontos e até conseguiu aplicar um knockdown no brasileiro. A luta foi muito mais acirrada do que o necessário, e cujo resultado levaria ambos para caminhos diferentes. Anderson iria se afastar cada vez mais do cinturão com o passar dos anos, sofrendo novas derrotas e até um novo problema com doping, apesar que, dessa vez, ao menos ele conseguiu comprovar sua inocência. E por mais que ele quisesse uma revanche, e chegou a sugerir uma revanche no Brasil, o segundo encontro jamais aconteceu, porque o destino guardava uma grande surpresa para Michael Bisping. Com a vitória contra o Spider, Bisping finalmente ascendeu na categoria e subiu para a quarta posição, embora Chris Weidman ainda fosse o próximo desafiante e tivesse Ronaldo Jacaré e Vitor Belfort na sua frente. Bom, parecia que ainda tinha um longo caminho pela frente, até que no final de maio de 2016, os planetas se alinharam perfeitamente. Dana White anunciou que Chris Weidman estava lesionado e não poderia enfrentar Luke Rockhold no dia 4 de junho no UFC 199. O substituto original seria Ronaldo Jacaré, que tinha acabado de vencer Vitor Belfort, mas nessa luta, Jacaré acabou lesionando o joelho. Com isso, tanto Jacaré quanto Vitor estavam fora de cogitação. E assim, o novo desafiante ao cinturão dos médios seria Michael Bisping. E assim, no dia 4 de junho de 2016, o mundo assistiu um dos momentos mais emocionantes da história do UFC. Depois de 10 anos competindo na organização, vivendo vários altos e baixos, Michael Bisping nocauteou Luke Rockhold e se tornou o novo campeão peso médio do UFC, o primeiro campeão inglês da história. Com isso, a saga de Michael Bisping estava completa. O porteiro virou rei. O suor e sangue derramados foram compensados. A persistência trouxe frutos e o sonho de Michael Bisping foi realizado. E seu objetivo de vida foi finalmente concluído.